Graça e paz, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula do curso Sua Nova Vida em Cristo. Sua Nova Vida em Cristo é a nossa 7ª aula desse curso de batismo e hoje nós vamos estar falando sobre o discípulo e a fé, a importância da fé. Quando nós observamos, cada país tem a sua moeda. Por exemplo, no Brasil existe o real, nos Estados Unidos o dólar, na Europa o euro e nos céus a moeda é a fé. A palavra de Deus nos diz: porque andamos por fé e não por vista. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Todo ser humano nasce com a capacidade de crer e de adorar. Se a pessoa não adorar ao Deus verdadeiro e não crer no Deus verdadeiro, ela vai eleger até que inconscientemente alguma coisa para adorar ou alguma coisa para crer. Nem que for para adorar a si mesmo ou crer na posição de não Deus, não existe Deus. Mas ela vai escolher adorar alguma coisa e crer em alguma coisa. Isso é o que eu chamo de fé natural. Claro, existem proporções diferentes. Existem pessoas que têm mais facilidade de crer e outras não. Existem pessoas que creem em tudo e creem em todos. E existem pessoas que são mais céticas e não creem em nada e ninguém. E, na verdade, então eles se tornam incrédulos em todas as áreas. Agora, quando a pessoa se converte, ergue sua mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela recebe uma mesma medida de fé. Essa palavra no original em grego é metron, e metron significa a mesma quantidade, a mesma porção de fé. Agora, essa fé que a pessoa recebe quando ela se converte, ela pode ser exercitada, ela pode ser desenvolvida, ela pode crescer, ela pode desenvolver. Mas uma coisa que não pode acontecer é a pessoa tentar viver sem fé. Olha só, nesse mesmo capítulo de Hebreus 11, no versículo 6, o escritor vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe. Ter fé é vital para as relações do cristão com Deus. Nas histórias bíblicas há muitos exemplos de fé. Muitos personagens que viveram experiências incríveis através da fé e entraram para a história como homens e mulheres de fé. Até esse próprio capítulo 11 de Hebreus é chamado de a galeria da fé. A fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem. Porém, a Bíblia nos ensina que existem outros níveis ou aspectos da fé. Fé para a salvação, por exemplo, é aquela que leva o homem a reconhecer que ele é pecador, que ele é falho e que ele necessita de um Salvador e, portanto, ele é totalmente dependente da misericórdia de Deus. Já a fé sobrenatural, como dom de Deus, situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se da fé criadora, a fé que remove montanhas, a fé que cura enfermidades, a fé que opera maravilhas. Podemos então ter a fé espiritual, a fé como dons e manifestações do Espírito que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12, que a gente vai falar numa próxima aula, o capítulo dos dons e manifestações, as 9 manifestações do Espírito Santo. Nós podemos também ter a fé como fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, e podemos ter a fé espiritual. A fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus é uma.
A fé como dom da fé, como manifestação do Espírito é outra. A fé como fruto do Espírito é outra. São três coisas distintas. Essa fé como fruto é uma qualidade preciosíssima, pois quem a possui está sempre tranquilo, sabe esperar, é constante, é perseverante. A fé como fruto do Espírito, ela denota lealdade, fidelidade e perseverança em Deus. Mas a melhor definição para a fé é que a própria Bíblia traz em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento, a firme convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Esse capítulo 11 nos traz exemplos de fé, citando personagens do Antigo Testamento, como Abel, como Enoque, como Noé, como Abraão, como Sara, com Abraão e Isaque, como Isaque, Jacó, José, Moisés, tanto na saída do Egito, a Páscoa, como a travessia ao Mar Vermelho, Josué rodeando os muros de Jericó, a prostituta Raabe, que foi livre da destruição de Jericó porque creu, sem contar que ela cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Essa passagem é rica em experiências de fé. E num contexto subliminar, está falando também de Daniel, que fechou a boca dos leões, de Elias, de Eliseu, que ressuscitaram os filhos de viúvas, e é tudo isso subentendido no texto. A Bíblia, ela é um livro que trata da relação do homem para com Deus através da fé. Nesse próprio capítulo 11, versículo 39 e 40, diz: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O escritor de Hebreus, ao concluir a sua tremenda reflexão na galeria da fé, ele finaliza no capítulo 12, verso 2, apontando para Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A importância de nós estarmos firmados no Senhor. Voltando ao capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35, o escritor nos diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Daqueles que creem para a conservação da alma. A importância de nós estarmos firmados numa fé genuína, numa fé verdadeira, numa fé eficaz, numa fé no Filho de Deus. A cruz, ela foi o divisor da antiga aliança para a nova aliança, onde, por causa de sua fé, foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, porque estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo. Tudo que for feito, se não for por fé, constitui-se pecado. Foi isso que Paulo escreveu aos irmãos de Roma, em Romanos capítulo 14, verso 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado,
porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Tudo que não é por fé é pecado. A grande verdade é que se a fé não estiver predominando, a incredulidade domina. A incredulidade vai gerando incertezas, fracassos, dúvidas. E a dúvida é o maior inimigo da fé. Quem tem dúvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. A dúvida deixa a pessoa indecisa. A fé não pode estar direcionada para mais de um foco. Ela tem que estar firmada em Cristo Jesus. Foi a fé centrada em Deus que levou os amigos de Daniel a enfrentarem a fornalha de fogo ardente. Eles criam no livramento, mas eles também criam que aquela circunstância poderia levá-los direto à presença de Deus. Olha o que está registrado no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vamos direto para os versículos 17 e 18. Daniel 3, 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Olha que convicção, olha que fé, olha que decisão, que determinação. A visão do rei Nabucodonosor veio confirmar essa verdade. Lançaram os três na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida, e as autoridades, os governadores, o rei ali, ficaram tudo assistindo. Porém, de repente, o rei começou a contemplar um quarto homem na fornalha e ele declara: Ei, não foram 3 que nós lançamos na fornalha? Como é que vejo 4 e o quarto é semelhante ao filho dos deuses? Para os amigos de Daniel, não fazia diferença. Fora da fornalha, eles tinham a proteção do Senhor. Dentro da fornalha, o próprio Senhor os acompanhava e, se fossem levados aos céus, ficariam para sempre na sua gloriosa e majestosa presença. Este é, portanto, o cerne da verdadeira fé, Cristo. Essa é, portanto, a essência de crermos. Se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. Então eu tenho que ter fé para a salvação. A fé para a salvação é a fé que leva o crente a reconhecer os seus pecados e a aceitar o sacrifício de Cristo. Aceitar que Ele nos substituiu. Ela é o ponto de partida que introduz o cristão à vida mediante o novo nascimento. A fé vitoriosa no exercício da fé cristã, a fé varia de níveis, de intensidades. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 30, Jesus diz assim: Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Jesus mesmo afirmou que alguns têm uma fé pequena. Mas olha o que ele diz na questão do centurião de Cafarnaum, no capítulo seguinte, Mateus capítulo 8, verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus alega que o centurião tinha uma fé grande. Agora, em Mateus capítulo 17, verso 20, Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Atos capítulo 6, verso 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, o texto nos alega que, na verdade, Estevão era homem cheio de fé. Através desses textos, nós podemos ver que a fé pode ter níveis.
Romanos capítulo 12, verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Cada um tem uma medida da fé diferente. Quando se converte, todos recebem a mesma medida, metron. Mas uns exercitam e desenvolvem como músculo, e outros não exercitam e atrofia. Assim como a fé tem níveis diferentes, nós temos que entender que ela pode ser desenvolvida, aperfeiçoada, exercitada e pode crescer. O que faz a fé crescer? Dar ouvidos, dar atenção à palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver uma fé abundante, fundamentada na promessa do Altíssimo. Alguns efeitos da fé. Em primeiro lugar, a fé produz salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A fé é a base para a salvação. É por isso que nós temos que propagar, pregar o Evangelho para os pecadores tomados pela fé, para que eles reconheçam os seus pecados, para que eles confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus e o aceitem como o único Senhor de suas vidas. Essa é a mensagem que agora você, como cristão, tem que levar aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus conhecidos. Temos que ter o mesmo anseio de Paulo que ele apresenta em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. O segundo efeito da fé é que a fé produz segurança. Quem está em Cristo tem que passar a viver seguro, tem que passar a viver em segurança. Mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam adversas, tendo Jesus como Senhor e Salvador, ainda que um exército te cercasse, você não pode temer, porque a tua esperança está na glória, nos céus, em Cristo Jesus. O salmista declara no Salmo 46 a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então a fé produz salvação, a fé produz segurança. Só que toma cuidado com a interpretação de que a fé sempre vence, ou a fé sempre vai te levar a vitórias, quem tem fé sempre acontece. Vamos voltar lá para a galeria da fé e observar algum detalhe em alguns versos de Hebreus capítulo 11, do 35 em diante. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra.
E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Peraí, Cleiton, como que então posso dizer que essa pessoa teve fé se ela não alcançou? A grande verdade é que a fé tem que estar em Deus e não no problema. Tem que estar em Deus e não na cura. Tem que estar em Deus e não na circunstância. Muitos têm um conceito no problema, na resposta, na cura. Então ficam, se Deus fizer isso, eu vou crer. Se Deus fizer isso, eu vou acreditar. Se Deus não fizer, eu não sigo mais. Não, isso está totalmente equivocado. Tem muitas pessoas que acham que se tem que ver a fé e não pode viver o fracasso. O salmista declara em Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter sido afligido para que pudesse aprender os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido. O que precisamos aprender e entender é que a nossa fé, ela tem que estar em Deus a despeito das circunstâncias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A fé não pode estar firmada em respostas, a fé não pode estar firmada em coisas que se Ele faz, eu creio, se Ele não faz, eu deixo de crer. Não. Aquilo que para muitos aparenta um suposto fracasso, pode ser a maior vitória da vida da pessoa, porque ela vai ter uma vida eterna abundante com Cristo Jesus. Deus sabe onde te levar a um arrependimento, a um quebrantamento, a uma mudança de vida. Então, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É no deserto que nós conhecemos o provedor, o supridor, o nosso Jeová Jireh. Muitas situações de adversidades nos levam a depender mais de Deus. Quando estávamos bem, nem lembrávamos, nem dávamos contas de Deus. Mas há situações que Deus não muda a situação, mas Ele nos dá condição de suportarmos a situação. Assim como Deus falou com Paulo, a minha graça te basta. Assim, muitas vezes, essa é a resposta de Deus para conosco. O fracasso eventual, quando olhado por esse prisma, ele é um fator de fortalecimento da fé para aprofundar a sua comunhão com Deus. Então, alguns efeitos da fé. Primeiro, a fé produz salvação. Segundo, a fé produz segurança. Terceiro, cuidado com a interpretação que a fé sempre vence. E quarto, a fé te conduz à vitória. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido que diz assim: enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde eu creio. Tanto a fé como a incredulidade podem contagiar as pessoas que estão à sua volta. Portanto, não se deixe levar pelas dúvidas ou incertezas, ou seja, com seus atos e palavras, se alimente da verdadeira palavra de Deus. A leitura da palavra, uma vida de oração. Ouça mensagens, ministrações, louvores e deixe as ministrações da mensagem da palavra de Deus entrar no seu coração e tornar uma realidade na sua vida, para que você possa realmente viver o que Paulo escreveu aos irmãos de Roma no capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé pode ser vista pelas suas atitudes. Jesus viu a fé deles.
Quando destelharam o local aonde Jesus estava pregando e baixaram o paralítico pelo teto, Jesus viu a fé pelas atitudes. Fé não é religião, não é denominação, fé não é uma igreja. Fé é o teu sistema de crença interior. Não adianta pastores, líderes, intercessores orar por você, te ungir, entrar em campanha, se você não mudar a tua mentalidade. A mudança tem que começar no teu interior. Assim como Salomão declarou, tal qual imaginou na sua alma, assim você se torna. Agora, o mais interessante é que a definição de fé que a Bíblia traz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, vamos ligar isso daí com Romanos 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que você está esperando? Se você esperar uma doença, ela vem. Se você esperar uma falência, ela vai acontecer. Se você esperar um fracasso, ele vai vir. Então a fé é o teu sistema de crença. O firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. A fé produz esperança. Olha só o que ele vai dizer agora. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A importância de entendermos que a pessoa que age fora dos domínios da fé, ela não consegue desfrutar de paz. João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Fé e obediência têm que andar juntas, são inseparáveis. Assim também como fé e ação, crer e fazer. Gálatas capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas capítulo 5, versículo 6 nos diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Foi a mesma coisa que Paulo disse também a Timóteo, quando ele escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A fé opera pelo amor, assim como a fé produz esperança. Mateus, capítulo 21, verso 22. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Tudo o que pedirdes. Agora você não pode pedir com dúvida. Tiago, capítulo 1, verso 6, nos diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Quem? Aquele que duvida. A fé é um elemento necessário para uma oração eficaz. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo
por mim. Pela fé é que o cristão vive. Pela fé é que o cristão conquista. Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A verdadeira fé é demonstrada pelas obras. Tiago capítulo 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Sem as obras, a fé está morta. Mas a fé não pode deixar de agir. Você tem que agir crendo. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, verso 20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus não está falando do tamanho do grão, mas sim da espécie. O grão de mostarda, se ele cair numa pequena porção de terra, ele enraiza e ele se alastra e cresce uma grande hortaliça. Assim tem que ser a fé. Mesmo que você não conheça o todo da palavra de Deus, se apegue nas pequenas porções que você conhece e deixe essa fé desenvolver, deixe essa fé crescer, deixe essa fé frutificar. Mateus capítulo 21, 21 nos diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, precipita-te no mar, assim te será feito. E para concluirmos a nossa aula de hoje, Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A fé vence todas as dificuldades. Então deixa a verdade da palavra de Deus ser uma verdade no teu coração. Deixa a verdade da palavra de Deus desenvolver fé e passa a alinhar o teu sistema de crença de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra, que nos guia a toda verdade. Guarda os teus filhos, dá sabedoria, dá estratégia, fortalece, ó Pai, sustenta cada um, que possa estar firmado na rocha, para que possa produzir, dar frutos, e esses frutos serem abundantes, para que o teu nome seja glorificado, no nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, fique firme. Nossas aulas continuam, mas continue ouvindo, sendo ministrado, ouça quantas vezes você achar necessário. Que Deus te abençoe e até a próxima aula no nome de Jesus.